Bem-vindos de volta, fãs do Fidedigno, eu sou a Stephanie Spíndola. E eu sou a Alisson Mainieri, e esse aqui é o Nintendigno número 14. O Nintendigno é o nosso quadro de todos os sábados aqui no canal do Fidedigno, que a gente fala sobre o universo da Nintendo, o que a gente está curtindo no Nintendo Switch e muito mais. E hoje a gente quer aproveitar essa vibe de fim de ano, mais relax, para falar para vocês sobre os jogos indie que a gente mais gostou de jogar no Nintendo Switch nesse ano. E o primeiro da lista aqui é o Grand Mountain Adventure Wonderlands. O que tu tem para nos dizer sobre esse jogo? Esse é um jogo da Microids, né, do selo indie da Microids, e eu adorei esse jogo. À primeira vista eu achei que eu não ia gostar, né, porque eu não sou muito ligada assim, a jogos de esportes. Mas eu comecei a jogar e eu fiquei totalmente viciada. Ele tem várias pistas diferentes que tu pode esquiar, modalidades de esqui, né? Tu pode fazer snowboard também. Então tu pode escolher qual apetrecho tu quer usar ali para fazer as fases. E elas são realmente muito divertidas e desafiadoras, né? Tu chega no momento que chega a ficar com raiva quando tu não consegue passar algum obstáculo ou finalizar aquela competição dentro do tempo. E é bem interessante porque ele é um jogo que ele é vendido também como mundo aberto. Então, além das pistas que tu faz a competição, tu pode sair andando, né, pelos vários parques ali, descobrindo coisas novas. Às vezes tu é atacado por animais no meio do caminho. Então é um jogo assim que não tem barreiras, não tem limites pra diversão, e eu gostei demais mesmo. Eu joguei um pouquinho desse jogo, mas quem fez a cobertura lá no nosso site foi a Stephanie, e inclusive a crítica desses jogos que a gente vai mencionar, todos estão aqui na descrição se vocês quiserem ler com mais detalhes. Mas uma coisa que me chamou muita atenção é que a gente pode realmente se locomover usando o esqui, o snowboard, pelo mundo aberto, né? Ele não é uma grande fase, né? Tem momentos específicos, tem pontos específicos que tu precisa acessar para que daí tu comece um desafio e fora disso tu faz a tua locomoção usando os próprios equipamentos, sabe? Então eu achei bem interessante, né? Porque ele é um mundo aberto assim, bem vivo, bem convidativo que tu explore com os desafios que se tem, né? Numa montanha de gelo e daí tu vai abrindo novas montanhas. Eu achei bem legal. É bem bacana também essa questão de novas montanhas, porque são vários níveis, então tu tem, além de fases numa primeira montanha, nas outras tem fases completamente diferentes, e isso vai sendo explorado a cada novo nível. Então é muito legal, tu pega o teleférico assim, vai subindo de um ponto a outro, e essa coisa da exploração é muito boa. Quando tu menos espera, vem um bicho e te bate assim, sabe, te mata, ou tu bate em alguém e a pessoa desmaia, também acontece bastante. Então foi um jogo que me surpreendeu muito, porque eu tinha uma ideia e quando eu comecei a jogar eu vi que era completamente diferente e eu adorei. Um outro jogo bem bacana que foi lançado esse ano e tem um sistema de fases bem desafiador é o Swordship. O que tu achou desse jogo? Esse é um lançamento bem recente, chegou agora em dezembro, lançamento da Thunderful Games, que eu gostei demais, fiz live lá na Twitch, a crítica também está publicada, eu dei nota máxima, eu gostei muito mesmo, porque é uma proposta muito diferente, ele não é um shoot 'em up, ele é um dodge 'em up, então assim, a gente tem que usar os próprios adversários para fazer eles se destruírem, a gente não atira nada, a gente tem que pegar uns containers, né? Tem uma historinha ali por trás, mas o forte mesmo é a jogabilidade, a proposta desafiadora da gente pegar esses containers e ir avançando pela fase. Os desafios vão vindo ao nosso encontro e ele performa muito bem no Switch, eu gostei demais, e ele também tem elementos de roguelike, então quando a gente morre todas as vidas, a gente morre pra valer, tem que recomeçar, só que os nossos pontos a gente vai acumulando para ir desbloqueando novos recursos para nave ou para chegar na fase com mais, por exemplo, poder pegar mais vidas. Os containers que a gente pega dão outros atributos pra gente. Então, assim, a cada nova jornada que a gente inicia, quando a gente perde todas as vidas, como a gente foi acumulando esses pontos, novos recursos a gente pode desbloquear e usar para começar a sua nova jornada, mas nem tudo são flores. Porque à medida que a gente vai desbloqueando esses recursos, a gente desbloqueia novos inimigos também. Então toda vez que tu reinicia a dificuldade, a progressão da dificuldade vai acompanhando a progressão da tua jornada. Então assim, toda vez é um grande desafio, inclusive o jogo começa com a dificuldade mais básica e à medida que tu vai progredindo com a pontuação, tu vai tendo acesso a novas dificuldades também. Então não tem essa de tipo, vou iniciar o jogo e vou jogar no mais fácil aqui, porque daí eu posso alternar a dificuldade. Não, tu vai ter que realmente ir atrás dos pontos, né, desviando ali com a tua navezinha e tal.
sendo estratégico, tendo um tempo de reação muito rápido para conseguir os pontos e ir usando a tua estratégia ali com base nos recursos que tu vai desbloqueando a cada novo início de jornada. Então, realmente, assim, era uma proposta muito diferente. Eu não sabia que eu ia gostar tanto. Eu tinha uma certa expectativa, mas eu não sabia que eu ia gostar tanto e eu realmente amei e recomendo demais para vocês. Eu vi tu jogando em live e eu fiquei nervosa junto. Toda vez que eu morria, tinha que reiniciar. É bem desafiador mesmo, parece bem legal. É verdade. E por falar em jogo que a gente amou, agora eu convido para que tu compartilhe um que eu sei que tu amou, que é o Beacon Pines. Esse é um jogo que você precisa conhecer e precisa jogar. Ele é realmente voltado para narrativa, então ele não é tanto de ação, mas ele tem uma ideia de ser um livro de histórias, em que conforme tu vai progredindo na história com o Luke, vai disponibilizando uma série de palavras que tu vai montando uma árvore e a narrativa vai seguindo determinada linha. Então, às vezes tu pode voltar várias vezes no mesmo ponto e substituir por uma palavra nova que tu conseguiu em determinado ponto da tua jornada mais pra frente. E tu vai construindo essa história até chegar no final. Então tu pode ter mais de um final, pode ter um final que tu goste mais, outro que tu goste menos, né? Uma linha narrativa que vai ser mais emocionante, outra linha narrativa que vai ser mais triste. E tem um encerramento que é assim, ó, lindíssimo. Ele é muito, muito bom. A história é muito boa. Realmente tu se vê envolvido naquilo ali. E eu amei. Foi um dos jogos que eu mais gostei de jogar esse ano. E algo muito legal também é o estilo gráfico do Beacon Pines, né? E toda essa pegada do livro, né? As transições parecem uma coisa meio aquarela em alguns momentos. Exatamente. Assim, então é realmente muito bonito visualmente também, não só pela história, que a Stephanie trouxe aqui, né? Sem dar spoilers para não estragar a experiência, mas visualmente também ele é muito convidativo, assim, ele é muito cozy, né? Ele é o tipo de jogo, assim, que eu gosto. E por mais que ele não seja com grande ação, né? Vou movimentar personagem pra lá e pra cá, tu ainda tem uns momentos em que tu anda pela cidade, tu encontra outros personagens, mas ele é bem voltado pra narrativa mesmo, e é legal que às vezes uma narrativa não vai adiante, mas tu desbloqueia vários detalhes que até então tu não sabia da história, e aí quando tu vai pra um outro momento, né, em uma outra linha cronológica de narrativa, os personagens não sabem aqueles detalhes que tu já descobriu na outra, então tu mesmo vai montando partes da história que até os próprios protagonistas não sabem, então é muito, muito, muito legal mesmo. É muito interessante a proposta. E por sinal, falando em história de aquecer o coração, é uma história bonita de se ver, tem um outro que tu jogou que daí sim a ação ela é mais evidente, né? Faz parte da história e que lançou esse mês, né? Faz alguns dias, que é o Liu Gator Game. O Liu Gator é muito fofo. Ele é assim, ó. O único problema do Liu Gator é que ele é curto, né? Não dura pra sempre, assim. Eu gostaria que tivesse muito mais história e pudesse passar mais tempo com esses personagens, porque é um joguinho muito cativante também, e ele roda muito bem no Nintendo Switch, ele tem gráficos muito bonitos, a jogabilidade é muito fluida, em nenhum momento dá problema, dá bug, trava, nada disso. O gráfico em si chama muito atenção, porque ele tem uma ideia, assim, de cores, meio abstrato em alguns momentos, sabe? E passa toda aquela ideia da inocência da juventude, da inocência das crianças. Então, é um pequeno ali, um Liu Gator, né? Querendo criar uma história de aventura em que ele é o grande super-herói, que ele é o grande guerreiro que vai derrotar esses monstros, né? Essas ameaças. Então, eles e os amigos começam a montar monstros de papelão para serem derrotados, e tu vai explorando a ilha, tu tem toda a liberdade de explorar a ilha, não tem uma sequência de eventos que tu precisa seguir, tu pode começar um bem no final ou encontrar um NPC em algum outro ponto da ilha mais cedo do que deveria, não existe uma ordem específica, né, pra progressão, e é muito fofo e a história é muito emocionante, tu chega no final assim com o coração aquecido e bem emocionado, tanto ele quanto o Beacon Pines tem histórias assim muito fofas. Eu achei muito interessante esse RPG de mundo aberto. Eu vi o começo da tua jornada e me fisgou direto ali. Eu pensei, eu tava cobrindo outro jogo, que a gente já vai falar, inclusive, mas eu queria estar jogando também, porque eu vi a proposta e eu pensei, cara, isso aqui, o roteiro desse jogo, ele é sensacional, porque ele pegou algo trivial,
da infância, Exatamente. pegou elementos assim da vida adulta, transformou de uma forma lúdica num RPG de mundo aberto, com um bichinho ali, com uma relação familiar, uma relação com os amigos, né? Não quero entrar em detalhes para não estragar, mas eu achei muito bom toda essa trama que eles amarraram com algo infantil, sabe? Com a questão de uma criança querer viver uma aventura, sabe? E os bichinhos, os monstros são feitos de papelão, e toda a trama principal de por que essa história acontece, sabe? Quando tu vê aquilo ali, tu pensa, cara, poxa, realmente tem muita gente que vai se identificar de, tipo, talvez ter abandonado essa parte lúdica, abandonado o mundo dos jogos de videogame, enfim, abandonado coisas que fizeram parte da nossa infância, nos divertiam, nos faziam bem, sabe? Então, realmente, assim, ó, eu não vi toda a tua trajetória, mas pelo que tu me contou e pelo que eu vi tu jogando no começo, eu achei realmente marcante e recomendo, joguem o Liu Gator Game. É muito legal que até as armas, né, entre aspas, como é uma história de criança e os monstros são de papelão, então tem várias coisinhas fofas, tipo, tu ganha confete pra construir uma arma, tudo que tu tem que craftar, né, tu ganha sei lá, um lápis gigante, daí ele vai ser a tua espada, ou uma espada de papelão, ou um pedaço, uma tampa de caixa que vai ser teu escudo, sabe? Então, conforme tu vai progredindo também, tu ganha itens que são todos muito fofinhos, assim, e é muito de usar a imaginação, tipo, isso aqui é um capacete pra me defender, entendeu? Mas é só um pedaço de pano, assim. Então é muito, muito fofo mesmo e vale muito a pena. Mas falando em jogos lançados no último mês e muito divertidos, River City Girls 2. Quero saber o que tu achou. Gostei demais também. Chegou quase junto com o Liu Gator. Então, assim, bem recente. Teve até uma promoção no eShop da Nintendo que permitiu para os assinantes do Switch Online, né, jogarem o River City Girls 1 alguns dias antes de ser lançado o 2. Eu achei isso muito legal. Confesso que não consegui conferir, mas eu tava de olho no River City Girls 2 desde o Indie World do ano passado, e o jogo foi sendo adiado, mas finalmente ele veio no apagar das luzes de 2022. E eu gostei demais porque ele é um beat'em up que tem tudo aquilo que o gênero consolidou, uma pixel art 16 bits, pega o que há de melhor realmente nesse gênero e traz elementos de RPG e de arcade. Por exemplo, uma coisa que eu achei muito bem pensada são os recrutas. A gente pega ali os vilões que a gente tá derrotando, de vez em quando eles vão pedir clemência enquanto tu bate neles, e aí tu pode recrutar eles, até 2, pra usar como personagem de suporte, típico dos jogos de luta mesmo, de arcade, sabe? Então eu gostei demais disso, e cada personagem, assim, tu tem meio que um catálogo deles que tu pode acessar na tua base, né, que, por exemplo, na primeira zona do jogo, no primeiro bairro, na verdade, ele é a tua própria casa. Então tu entra na tua casa, daí a tua cozinha é onde ficam os personagens. Eles ficam lá parados. Eles ficam lá junto com a tua mãe e tal, e eu achei muito legal. Tipo, daí cada personagem ali tem, por exemplo, os policiais malvados. Só que tem uns 6 tipos de policiais e cada um deles vai executar um golpe quando tu chamar o suporte. Então eu achei muito interessante porque cada classe desses inimigos que a gente recruta, eles fazem algo diferente. Então eles têm uma aparência diferente, muda uma cor do uniforme, muda algum detalhe, mas tem esse elemento de estratégia, sabe? Não é só por catalogar porque existem 6 personagens diferentes, sabe? Não, eles realmente, assim, tipo, no momento do jogo tu pode querer um que tu vai chamar e vai envenenar o inimigo, no outro tu pode chamar um que vai atirar umas facas, sabe? Então eu achei muito legal, isso garante muitas horas, assim, de jogabilidade, porque tu pode até concluir rapidamente a história, mas tem essas outras coisas pra tu fazer em paralelo. Tem side quests, tem esse catálogo dos personagens aí, dos recrutas, né? E também os elementos de RPG mesmo. A gente sai pra aventura, e aí os itens que a gente vai comprando, a primeira vez que a gente usa, eles dão aumento de status, por exemplo, status básico ali de ataque, defesa, HP, etc. E então isso é muito legal também. E o próprio nivelamento, né? Tu vai lutando com os adversários e tu vai aumentando o teu nível para ir progredindo e tal, vai começando a encontrar adversários mais difíceis e tal. A tua equipe ali, tu pode transicionar entre até os 6 personagens jogáveis, né? Vem 4 por padrão e 2 que tu desbloqueia ao longo da aventura. E eles vão aumentando de nível também, mesmo que tu não use, só que num ritmo bem mais lento, sabe? Então isso tu pode, assim,
cada um deles tem habilidades específicas, isso é um convite para tu ficar transicionando, ainda mais se tu tiver, como no nosso caso aqui, a possibilidade do co-op, né? Eu posso jogar no mesmo save solo, mas daqui a pouco se a Stephanie quiser jogar comigo, ela entra junto, eu vou estar lá com um personagem num nível mais baixo ou não, se eu ficar transicionando ao longo da aventura, eu posso justamente manter eles equiparados para que se a pessoa vier jogar num co-op comigo, e tem co-op online também, isso pode ser feito. Então eu achei realmente muito legal, muito bem pensado, pegou os elementos clássicos do beat'em up, que é um gênero que eu adoro, e ainda misturou com arcade, com RPG, e criou uma experiência fantástica. Mais detalhes na crítica, eu acho que até que me alonguei um pouquinho, porque eu realmente gostei muito desse jogo, tinha uma grande expectativa por ele, mas mais detalhes na crítica que tá aqui na descrição. Eu gostei bastante desse jogo também, eu joguei ele um pouquinho, e o que eu mais gostei é que ele manteve aquela essência de que tu pode pegar qualquer coisa no chão pra bater nas pessoas. Daí tu pega lata de lixo, banco, ioiô, leque. O ioiô é maravilhoso, e tem uns itens também que quando tu tá com algum acessório equipado, por exemplo, tem um acessório lá que se tu tá equipado, é uma luva, daí alguns tem mais chance de quando tu pega um item, esse item eletrocutar o adversário. E é fascinante, tu tá com o ioiô, tu consegue atirar mais de longe, assim, aí o adversário toma choque, sabe? Então, assim, realmente, assim, isso eu gostei demais também, de tu poder dar esse upgrade, né, nas armas que tu encontra no chão e tudo mais. Esse é um dos pontos que eu achei mais legal, né, dessa diversidade de arma que tu pode usar durante a pancadaria, mas também a trilha sonora, que é muito viciante, é muito boa, e é muito difícil tu não ficar cantando junto depois de um tempo, assim, enquanto tu tá jogando, né? É muito, muito boa mesmo. É sensacional, e também como ela tá conectada com a história, né? Porque tu tá lutando com um adversário específico, e aí a letra tá falando algo de zoação ou relacionado com o que tá acontecendo na história, sabe? A própria introdução do jogo, né, que é ali tipo de um anime, né, tem as transições de HQ e tudo mais, né, como se fosse um mangá. E a letra também, a introdução do jogo já é falando, tipo, da última vez não foi o fim, né? Tem uma continuação. Ele é um jogo que é uma continuação da história do River City Girls 1. Então a própria música também te conduz na narrativa. Eu achei fenomenal. Tem um humor muito bem pensado. Eu gostei bastante também. Agora o jogo que eu quero que tu comente é um que esteve inclusive indicado ao TGA, né? Na categoria de jogo de impacto, que é o Endling Extinction is Forever. Dá pra chorar com esse jogo, hein? Esse é o jogo mais triste que eu joguei na minha vida. E ele, além de ser muito triste, ele é aquele tipo de jogo que tu começa a suar de nervoso, sabe? Porque tem muita coisa em jogo. Tu é a última raposa viva no mundo, e aí tu tem 3 filhotes e tu precisa manter eles vivos até o final do jogo. Então tem situações que tu fica tão nervosa, mas tão nervosa que tu não quer que os bichinhos morram, tu começa a suar, sabe, de nervoso, começa a tremer, e é um jogo muito triste. Muito triste, não há momentos felizes nesse jogo. Então, se você tá na pilha de jogar algo emocionante, que seja muito bonito visualmente, que seja, né, bem feito, tem uma trilha sonora legal, tem missões bacanas, mas que é muito triste, o Endling é um jogo pra você, e muito bem indicado nessa categoria. Até nesse momento eu tô jogando um jogo que talvez possa ser indicado numa categoria como essa, que é o Aka, que também é um jogo assim de RPG, mas que tem uma temática, né? Tem uma mensagem impactante, né, relacionada ao meio ambiente, assim como o Endling. Eu acho que pode postular, né, no ano que vem pra essa categoria do TGA, né? Em breve vem minhas primeiras impressões aí do Aka, fiquem ligados. E por falar em TGA, não tem como deixar de fora um jogo que a gente fez a cobertura lá no site. Quem escreveu a crítica foi o Diego, que tá sempre lá streamando na nossa Twitch. E ele também entrevistou o diretor, que é o Ben Esposito. Tô falando de Neon White, que até alguns dias atrás era exclusivo do Switch para console. Ele saiu para PC e para Switch inicialmente. O DH fez o review dele pro PC. Eu tive a oportunidade de jogar um pouco no PC do DH mesmo e vi que é fantástico, mas não podia deixar de fora dessa lista de indies do Nintendo Switch, porque é realmente um jogo fantástico, é um jogo que mereceu estar no TGA, merecia até, quem sabe, ter ganho, mas também bateu de frente ali com um grande adversário que foi o Stray, e o Stray tem gatinhos, então é difícil. Fica difícil, Fica difícil concorrer, né? Quando você tem gato envolvido, animaizinhos. A paixão falou mais alto. Né? Fica difícil, Mas então, essa menção honrosa é pro Neon White, a crítica também tá aqui na descrição. Joguem,
Agora ele chegou também pro Play 4 e pro Play 5, então é um jogo que merece, assim, a maior audiência possível, e a gente ficou muito feliz de ter feito essa cobertura aqui nas nossas redes sociais, no nosso site, e também ter conseguido essa entrevista com o Ben Esposito. Então, não deixem de conferir, os links vão estar aqui na descrição, e joguem todos esses jogos, né? Aproveita aí que vira e mexe tem promoção também. E às vezes a gente não sabe o que a gente quer jogar, não tem uma ideia do que pode explorar no Nintendo Switch. E ele tem uma galeria de jogos muito grandes e jogos muito bons. Tem joias escondidas ali que vale a pena dar uma chance, e essas são uma dessas. É verdade, e inclusive, né, agora aproveitem o fim do ano, né, tem um respiro aí depois de tanto lançamento bom, tanto AAA bom que rolou esse ano, e até o próximo ali começar no fim de janeiro. Quer jogar algo diferente, quer experimentar, quer aproveitar aí o tempo de festas de fim de ano? Aqui estão as nossas indicações, então a gente espera que vocês gostem e aproveitem muito cada um desses jogos. É isso aí, pessoal. Por hoje é isso. Até a próxima e valeu!